Olá, bom dia pessoal. Como é que foi a sua semana? Espero que tenha sido a semana abençoada na presença do nosso Deus. E se prepare, né? Porque muitas bênçãos ainda o Senhor terá derramado sobre as nossas vidas durante esta semana. Vamos lá para o nosso cafezinho, nosso estudo da palavra de hoje. Que o Deus possa estar nos abençoando, né? Para fortalecer as nossas vidas com a sua palavra. Meus amigos, tem um ditado popular, né, que diz: vingança é um prato que se come frio. E muitas pessoas guardam esse sentimento no coração, às vezes por muito tempo, esperando o momento certo de aplicar a sua vingança por algo que sofreu, que o contrariou. Este sentimento ele machuca mais quem tem no coração do que naquele em que se deve desferir a vingança. Pois a cada momento que vemos a pessoa, né, que nos magoou, nós sentiremos esse sentimento aflorando nos nossos corações e isso nos machuca e nos traz muitas mágoas. No capítulo 9 de 2 Samuel, que nós estamos estudando e vamos estudar hoje, vemos que o rei Davi, como poderíamos dizer, andando na contramão deste ditado popular, ele vai nos mostrar algo que é interessante que devemos fazer nas nossas vidas. Nos estudos que tivemos, né, desde o primeiro livro de Samuel, nós vimos que Davi foi tenazmente perseguido por Saul e ele tinha motivos de sobra para guardar mágoa ou querer aplicar uma vingança sobre a vida de Saul e toda a sua descendência. Mas em toda a trajetória nós vimos que não foi assim que Davi agiu. A cada oportunidade que teve, ele não agiu contra a vida de Saul ou de sua família. Muito pelo contrário, agiu com severidade contra aqueles que praticaram ações contra o rei Saul. É certo, né, que nós vemos na história, e que é citado no verso 1, algo que leva a pensar na amizade que ele tinha com Jonatas, o filho de Saul. Né? E você poderia pensar, não, ele não fez isso por causa da amizade que ele tinha. É certo, pode ter sido sim, mas nós vamos observar a pergunta que ele faz aí no verso. Resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul para que eu use eu de bondade para com ele por amor de Jonatas? Então ele busca alguém da casa de Saul, por amor de Jonatas, pela amizade que ele tinha. Poderíamos pensar que ele estaria fazendo isso apenas por esta amizade que ele tinha com Jonatas. E não estaríamos errados em pensar assim. Mas, conhecendo a vida de Davi, sabemos de sua submissão ao Senhor e de que jamais iria fazer algo que fosse de encontro à vontade de Deus, principalmente agindo contra um escolhido de Deus. Olha, rei, quem pode informar isto, com certeza é Ziba, que servia na casa de Saul. Ziba é trazido à presença de Davi, como diz aí nos versos seguintes, e ao chegar na presença do rei, ele novamente faz a pergunta a Ziba da mesma forma que havia feito aos seus servos, conforme vemos aí no verso 3. E Ziba lhe responde: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Nos versos 4 e 5, nós vemos Ziba informando o paradeiro do filho de Jonatas, e o rei manda buscá-lo. Nos versos 4, que ele diz que ele estava lá em Lodebar. Segundo os historiadores, a localização de Lodebar é desconhecida, mas supõe-se estar localizada no norte da Transjordânia. E eu não vou aqui me ater a buscar outras informações, né, porque não é nosso objetivo. Mas gostaria de citar o significado aqui de Lodebar para vocês, que é sem pasto, o que poderíamos entender que é um local deserto, onde não teria condições nem de criar animais ali, por causa que não tinha pasto. E é neste local que estava vivendo Mefibosete, filho de Jonatas. Mas por que ele estava ali naquele local? Novamente, contando com a ajuda dos estudiosos, há informações de que ele foi levado para aquele local após a morte do rei Saul, possivelmente fugindo ali das ações dos filisteus, que poderiam querer matá-lo, para terminar com toda a linhagem de Saul. E isso realmente faz sentido, né? Porque eles procuravam naquela época exterminar toda a linhagem para poder não ter ninguém para brigar pelo trono. Ao chegar na presença do rei Davi,
O verso 6 vai dizer que Mefibosete se inclinou e prostrou-se com o rosto em terra em sinal de reverência ao rei. Sem fazer aqui conjecturas, mas imagino que o que estava passando ali na cabeça, na mente de Mefibosete. Primeiro, que ele não estava ali por sua livre vontade. O rei mandou buscá-lo, certamente com uma escolta, e mais, pensar que eu sou neto daquele que tentou matar por diversas vezes Davi. Será que ele quer vingança? Isto possivelmente devia estar passando na cabeça de Mefibosete naquele momento. Digo isto por causa do que diz o verso 7. Então Davi lhe disse: não temas, tranquilize seu coração, não vou fazer mal. E passa a dizer o verdadeiro motivo da sua presença ali. Não temas, porque usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa, é o que diz o verso. Então, apesar do seu avô, ter me perseguido e tentar me matar, eu nunca levantei a mão contra ele. E a minha amizade com o seu pai vai além dessas divergências que nós tivemos. Verso 8 vai nos dizer: então se inclinou e disse: quem é o teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? E vimos as citações na Bíblia, em diversas passagens, que as pessoas que tinham alguma deficiência eram tratadas de forma humilhante. E vemos aqui o sentimento de Mefibosete nesta expressão, nesta fala dele, de como ele era tratado pelas pessoas. E agora se vê ali diante do rei, recebendo a notícia de que ele seria tratado com respeito e que comeria na mesa com o rei. Certamente, para ele, aquilo era como um sonho na sua vida. Não temos relato, mas coloquemos isso no seu lugar. Sabemos que era neto de um rei, um possível sucessor ao trono, e vivendo na situação em que vivia, sendo humilhado. A ação de Davi agora nunca lhe passou pela mente. Seu sentimento era viver uma vida naquela situação miserável até os fins dos seus dias. Observe agora o decreto do rei a respeito da vida de Mefibosete. Versos 9 e 10 nos diz assim: chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa, dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos, e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 netos, e 20 servos. Vemos que Davi não abençoou somente a vida de Mefibosete, mas abençoou também os servos da casa de Saul, todos aqueles que trabalharam com Saul e cuidaram das coisas de Saul enquanto ele estava com vida. E o capítulo 9 ele encerra dizendo que Mefibosete passou a morar em Jerusalém e diariamente se assentava à mesa do rei Davi. Gostaria de encerrar este estudo citando apenas duas coisas, e para isso eu quero ler o verso que está escrito lá em Romanos 12, 19. A mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Não devemos guardar esse tipo de sentimento em nosso coração, pois os danos serão maiores para nós mesmos. Como diz o verso, a vingança pertence ao Senhor e cabe a Ele agir ou não a nosso favor. Basta orarmos e colocarmos tudo nas mãos poderosas do nosso Deus. Mas nesta oração, procure não pedir ao Senhor que exerça qualquer coisa contra o seu inimigo. Os ensinamentos de Jesus é que devemos orar até por aqueles que nos perseguem. Não seja a sua oração um canal de destruição para a vida de qualquer pessoa, mas de bênção e de transformação. E tal como Davi, nós temos que olhar para as pessoas e não termos o espírito de julgamento ou mesmo de repúdia. Não só pela sua situação física, mas por todos os aspectos,
e que o Senhor possa nos abençoar a ter esse discernimento, nos conceder esse discernimento para podermos tratar as pessoas como elas merecem e buscar servir ao Senhor, mostrando a Ele que a vingança pertence a Ele, que nada nós podemos fazer com de nossas próprias mãos. Isto só vai machucar as nossas vidas. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma semana repleta de bênçãos juntamente com seus familiares. Vamos tomar o nosso cafezinho? Até domingo que vem, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau, pessoal.